Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, povo santo. Povo santo, eu gostaria primeiramente de orar. Antes de tudo, eu gostaria de orar. Amém? Paizinho amado, Paizinho querido, nós amamos o Senhor, nós engrandecemos o Teu nome, nós declaramos que só o Senhor é Deus, nós declaramos que só o Senhor é digno de louvor, e nós entendemos que todo o entendimento vem somente pelo Senhor. Paizinho amado, no nome de Jesus, toda a distração agora sendo recolhida e enviada para o lugar onde Jesus determinar, e que nós, Pai, agora nesse momento estaremos com o nosso espírito aberto para poder receber do Senhor, no nome precioso e poderoso de Jesus. Toda a sonolência para longe, no nome de Jesus. Toda distração para longe, no nome de Jesus. Toda falta de entendimento, de compreensão, todo bloqueio de mente, para longe, no nome de Jesus. E agora, Senhor, tudo conectado ao Senhor. No nome precioso e poderoso de Jesus. Aleluia. Aleluia. Dá uma glória a Deus aí, bem forte. Aleluia. Aleluia. Ah, quando glorificamos o nome do Senhor, o inferno se abala. Amém? Nós iremos conversar nessa noite rapidamente sobre uma pessoa que ela foi dedicada ao Senhor, mesmo antes de ela ser gerada no ventre da mãe dela. Quem seria essa pessoa? Quem? Samuel. Samuel, ele foi dedicado ao Senhor antes mesmo dele ser gerado dentro de Ana. Até porque Ana não podia ter filhos, não é verdade? Ana não podia ter filhos e ela conversou com Deus. E o profeta Eli orou também junto com ela. E posterior, Ana ficou grávida, engravidou e ela deu à luz Samuel. Estamos fazendo a leitura de Samuel e vimos dentro desse primeiro livro o andar de Samuel até a morte dele. Estamos aproximadamente ao capítulo 28, acho que é isso. Então, nós vimos a trajetória de Samuel, como foi que Samuel conversou com Saul, e assim quando ungiu Davi. Mas eu gostaria que nós começássemos a pensar onde tudo iniciou. Porque nós vimos Samuel já, quando fala Samuel, vimos ele já grande. E quando fala Samuel, nós pensamos em Samuel em dois pontos. Primeiro, na questão de Saul, e segundo, na questão de Davi. É os dois pontos cruciais que quando fala Samuel, nós começamos a ter esse entendimento. Mas existem muito mais coisas relacionadas a Samuel do que esses dois pontos marcantes. E uma das é exatamente essa vinda de Samuel como ninguém poderia imaginar. Amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel 1. E vamos a partir do versículo 19. Amém? Você que está aí, dá um glória a Deus também. Você que está em casa, dá um aleluia assim que encontrar. Fica difícil, né? Digitar, dar aleluia e ver a Bíblia. Fica difícil, né? Mas nós somos esses que podemos. Amém? Então, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19. Na manhã seguinte, Eucana e sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus, o Senhor. Aí voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua esposa Ana, e o Senhor respondeu à oração dela. Ela ficou grávida, e no tempo certo deu à luz um filho.
pôs nele o nome de Samuel e explicou: eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. Eucana e a sua família foram a Siló para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e o sacrifício especial que ele havia prometido. Ana, porém, não foi. Ela disse ao marido: assim que o menino for desmamado, eu levarei ao santuário de Deus, o Senhor, para que ele fique lá por toda a sua vida. Diga para você: por toda a sua vida. Eucana respondeu: faça o que achar melhor. Fique aqui em casa. Fique aqui em casa até que ele seja desmamado. Diga: desmamado. E o Senhor faça com que, de fato, se cumpra a promessa que você fez. Então Ana ficou em casa e amamentou. Diga: amamentou o filho. Depois que ele foi desmamado, diga: desmamado, ela o levou a Siló. Levou também um touro de 3 anos e 10 quilos de farinha e um odre cheio de vinho. Samuel era muito novo quando a sua mãe o levou à casa do Senhor em Siló. Os pais de Samuel ofereceram um touro e sacrifício e levaram o menino para Eli. E Ana disse: meu senhor, juro pela minha vida que sou aquela mulher que o Senhor viu aqui de pé orando. Eu pedi esta criança a Deus, o Senhor, e ele me deu o que pedi. Por isso agora estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então eles adoraram a Deus ali. Amém? Amém? E aí eu vou começar por uma parte que às vezes nós nos pegamos. O que é que nós pedimos a Deus muitas vezes? E quando chega o momento correto de dedicarmos ao Senhor, nós dizemos: é meu, Pai. É meu, Senhor. Não é seu, não, é meu. Nós levantamos várias vezes crianças no altar e dizemos: esse menino é consagrado ao Senhor. E quando Deus vai começar a trabalhar no menino, os pais entram na frente e diz: não, sou eu que dou as dicas, sou eu que dou o direcionamento. Ana, ela foi fiel ao Senhor desde o momento da promessa. Não faça promessa que você não consiga cumprir ao Senhor. Ele sabe do nosso coração, como todo mundo já sabe disso, tá? Então, se você faz uma promessa que você não consegue cumprir, quem vai ficar meio que em cima da barreira é você, não é o Senhor. Então, Ana disse: olha, está aqui o meu filho. Deus, se eu engravidar, eu vou pegar esse menino e vou dedicar ele ao Senhor, vou consagrar ao Senhor e ele ficará à disposição do Senhor. E isso aconteceu. Ana teve a direção correta. Ela orou, engravidou, teve um menino e posterior a isso ela deixou lá. Imagina você pegar o seu filho, que ele está dizendo aqui que Samuel era muito novo, e dizer: meu filho, você agora vai ficar aí. Continua sendo seu pai, continua sendo sua mãe, mas agora você vai viver totalmente dedicado ao Senhor. E eu fico imaginando Samuel lá dizendo que eu vou ficar, mãe. Papai, eu vou ficar. E ficou. Mas antes disso tudo acontecer, teve uma palavra que nós repetimos aí: desmamado. Quando Eucana ofereceu o sacrifício pela vinda de Samuel, e ele tinha dito que iria fazer um sacrifício especial, ele chamou Ana: Ana, nós estamos indo lá para o templo, lá para perto da arca, lá para a tenda, para poder fazer o sacrifício anual dos nossos pecados. E aí, lá, como
veio a gravidez, a gente vai fazer aquela oferta especial também, tá certo? E aí a Ana faz assim, olha, vai lá, eu vou ficar aqui amamentando o menino, e quando for, depois eu vou. E é uma das coisas que o Senhor chamou a atenção, é que às vezes nós não queremos tirar os nossos filhos do peito. Nós queremos fazer uma criança ficar velha. Ou seja, a nossa maturidade, ela não vai chegar à maturidade de homem ou de mulher de Deus, seres humanos maduros, porque a nossa própria família ainda quer nos tratar como aleitamento materno. Peitinho na boca da criança. Nós temos um retrato muito concreto dentro da instituição, quando nós falamos sobre esse assunto, que é chamado rei bebê. Rei bebê é aquele que chora e ele tem tudo. Rei bebê é aquele que diz, eu não quero não, eu não vou fazer isso não. E mamãe e papai diz, tá certo, você não precisa fazer isso não. Aquele que não consegue viver a sua própria vida, porque fica na dependência de papai e de mamãe. Sabe por quê? Porque ainda não foi desmamado. Ele ainda vive no arrego dos pais e das mães. Ele não consegue ter uma vida produtiva, ele não consegue ter uma vida literalmente de libertação, ele não consegue viver tudo que Deus planejou para a vida dele, porque simplesmente ele ainda depende. Olhe bem, a palavra é dependência daquele que está sobre a nossa vida, que são os nossos pais. E, por outro lado, os pais, eles continuam a alimentar essa dependência miserável. Eu imagino Ana quando pegou a criança no colo com tanto amor, porque imagina, servia de chacota para a Penina, tome arriar com ela, tome greia, de repente ela fica grávida, e agora, aquele filho que era tão esperado, vai ser dado ao Senhor. Vocês acham que ela queria isso? Nunca. Pense numa mulher que ela fez, eu disse, eu vou fazer, por mais que me doa, porque a minha dependência é do pai. Se ela tivesse criado o menino, talvez o menino tivesse virado um rei bebê. Sabe um exemplo de uma pessoa que é desse jeito? Isaac, na condução de Abraão, até o momento do sacrifício. Um dos momentos de Deus testar Abraão com Isaac foi exatamente pelo relacionamento que ele tinha. Abraão começou a não olhar tanto para Deus, porque já tinha dentro do seu vínculo familiar Isaac, que era o filho da promessa. Mas a promessa não é para a gente, é para o filho da promessa do Senhor aqui em terra. Porque foi por meio de Abraão, foi por meio de Isaac e foi por meio de Jacó que nós hoje chegamos ao Evangelho de Cristo Jesus. Agora imagina se Abraão tivesse ficado com a criança e dito, não, esse daqui é meu filho, eu não vou oferecer não, pai. Deus tinha feito outra maneira? Com certeza. Mas Abraão tinha sido reprovado. E aquela promessa, ela teria sido postergada por conta disso. Existia uma promessa sobre a vida de Samuel. Existia uma direção já estabelecida para a vida de Samuel. Samuel era o profeta que iria ungir o homem segundo o coração de Deus. Samuel era aquele que iria escolher aquele baixinho, ruivinho, que ninguém dava nada por ele. Era Samuel, como profeta do Senhor. Sabe o que acontece? É quando nós não desmamamos os nossos filhos, eles não conseguem ter realidade com Deus, não. É tudo uma falsa realidade.
Porque nós ficamos segurando os nossos meninos, tentando colocar eles debaixo da nossa asa, achando que está com proteção. E a única proteção é debaixo da asa do pai, tá? De paizinho, ó, lá de cima. Então, nós, enquanto pais, precisamos sair desse espaço, achando que a proteção é nossa, a proteção é do Senhor, a provisão é do Senhor. E nós que somos filhos, porque eu também sou filho, precisamos sair do peitinho do papai e da mamãe. Sabe para quê? Para se tornar o profeta do Senhor. Enquanto isso, chamado retido. Enquanto isso, propósito retido. Ilusões espirituais ou galgar algo muito utópico que eu não consigo. Por quê? Porque eu não consigo viver na dependência de Deus. Eu só vivo na dependência de seres humanos. E eu não posso. E Samuel, ele teve o tempo correto. O tempo correto para o desmame. Quando nós vamos ver a nossa vida no dia de hoje, o Ministério da Saúde, ele diz que uma criança, ela pode ser amamentada até aproximadamente 2 anos. Não é isso? Isso é o que deixa lá escrito pelo Ministério da Saúde. É necessário até 2 anos? Não. Por quê? Porque aquele nutriente já foi substituído, ou era para ter sido substituído, até chegar a esses 2 anos. Mas nós queremos cada vez mais, não, porque ele precisa sentir o cheiro do colostro que ainda sai, não, porque ele precisa disso, não. Ele precisa andar com as próprias pernas, ele precisa começar a comer comida sólida, porque senão toda a função orgânica dele vai ser atrapalhada. Eu já dei aula para meninos e meninas que eles não conseguiam mastigar com seus 7, 8 anos. Sabe por quê? Porque mamãe estava dando papinha ou leitinho materno até os seus 4, 5 anos de idade. Vocês percebem como faz uma diferença muito grande dentro de uma formação do ser humano? Isso eu estou falando uma questão física. Espiritualmente acontece da mesma maneira. É hoje meninos com tantos anos de evangelho, meninas com tantos anos de evangelho e ainda sendo amamentados com leite materno. Vocês lembram como quando Paulo chamou a atenção? Paulo chamou a atenção. Paulo ele gostaria de dar comida sólida aos coríntios. A igreja de Corinto, ela era uma igreja que tinha os dons do Espírito Santo muito palpável. Foi falado do amor. Mas a igreja de Corinto ainda era imatura. E Paulo dizendo, olha, larga do meu peito. Eu não quero não, vocês precisam comer comida sólida. Mas eles ainda continuavam a querer essa comida que é colocada em sua boca. E hoje nós não podemos mais admitir isso na nossa vida. Nós precisamos passar por essa barreira de dizer, eu dependo do meu Senhor. E lembra do que é colocado aqui? É ligado no reino dos céus? Mateus já diz isso? O que é ligado aqui em terra é ligado no reino dos céus. O que é desligado aqui em terra é desligado do reino dos céus. Não é só a palavra não, tá? São as nossas ações, as nossas atitudes. Quando eu tenho uma atitude de maturidade, lá em cima é ligado maturidade sobre mim. Quando eu tenho uma atitude imatura, lá em cima é ligado também uma atitude imatura sobre mim.
Então, como é que está sendo essa ligação com o céu? Será que está sendo uma ligação, leitinho na boca, para poder eu ficar satisfeito? Ou eu estou indo em busca mesmo da minha comida sólida? Se eu já estou mastigando. Porque se aquela disfunção que eu acabei de falar está acontecendo no reino espiritual. E Deus não confia nada a pessoas imaturas. Deus não confia nada às pessoas que vivem só no leitinho. Ele quer pessoas que possam mastigar, triturar tudo que ele coloca. Porque a palavra de Deus, de início, ela é só um leitinho mesmo. Quando vem cada vez mais a luz da revelação, você vai ver que não é mais leite. E isso vai refletir nos nossos comportamentos. Literalmente. E aí Ana faz, depois que eu desmamar o menino, eu vou. Paulo falou, fez o alerta, né? Olha, eu queria dar comida sólida para vocês, mas vocês não conseguindo receber ainda não. Então tem que ser no leitinho. E Ana disse, depois que o menino desmamar, ela já tinha ciência dizendo, olha, quando der o tempo certo, eu vou cortar, você precisa comer. Você precisa comer. Se você não quiser, aí é um problema seu, mas você precisa ter o seu alimento sólido. Quando ela desmama o menino, o que é que ela faz? Diretamente, vai lá, chega ao profeta Eli, no templo, e diz, meu senhor, eu sou aquela mulher que estava orando, e o Senhor atendeu às minhas orações. Eu tenho aqui um menino, o nome dele é Samuel, e eu agora estou dizendo que ele vai ficar aí com o Senhor, tá certo? E ele será o profeta do Senhor até o final da vida. Toma isso como revelação. Enquanto não desmamar, não tem envio. Enquanto não desmamar, não tem ide. Enquanto não desmamar, não tem profecia. Enquanto não desmamar, não tem o Senhor para falar com você. Enquanto não desmamar, você não consegue sair do lugar. Você vai querer correr para um lugar, mas de repente você volta, porque eu preciso do peitinho. Eu preciso daquele. Eu vou tentar ir para o lugar, mas eu volto. Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você já voltou? E Deus está dizendo, olha, enquanto tu não desmamar, não vai acontecer o que tu pensas, porque você precisa de comida sólida. E sólida não é leite materno. Sólida é suado, sólida é mastigado, sólida é digerido, sólida é exatamente o caminho que vai me levar ao propósito. Enquanto eu não estiver dessa maneira, pode ter certeza, dificilmente o Senhor vai nos usar. Dificilmente. Eu não digo nunca, porque até a burrinha foi usada. Eu não digo nunca, porque até a pessoa mais diferente é usada pelo Senhor. Mas com propósito, assim como Samuel foi, do início da vida dele até o final da vida dele, dizendo, sendo respeitado por todos, porque naquele período Deus tinha parado de falar. A Bíblia vem dizendo logo no capítulo 1, no início, que dificilmente se escutava a voz de Deus. E Samuel, aquele que ninguém contava para nada, aquele que depois que foi desmamado, foi deixado para o serviço do Senhor, ele que trouxe.
a fala de Deus novamente para a terra. Ele que deu os ouvidos para o Senhor, para poder trazer os direcionamentos e dizer: olha, aquele dali vai ser o nosso rei com Saul, olha, também vai cair porque fez isso. Ele também foi aquele que disse: olha, esse daqui é o rei agora, que vai ser Davi. Ele é aquele que fez a escola de profetas. Mas antes disso tudo, Samuel precisou ser desmamado. Nós não podemos ficar enraigado dentro de uma situação chamada o nosso conforto, que nos leva a esse alimento que é muito raso para a gente. O Senhor quer uma luz de revelação profunda para cada um de nós. O Senhor não quer nos ver como crianças. O Senhor não quer nos ver como pessoas pequenininhas. O Senhor quer nos ver como pessoas que podem suportar o que Ele preparou. Mas isso só vai acontecer com o desmame. Então comece a ter a revelação do Senhor, do que você precisa desmamar. O Senhor quer usar você onde você estiver. Eu não sei onde você está, sei daqui das pessoas que estão aqui, mas o Senhor quer usar você. Mas o entrave na sua vida é exatamente isso. Você ainda depende de seres humanos. Não dependa de seres humanos. Dependa do Senhor, somente dele. E nada mais disso. E papai e mamãe, no nome de Jesus, estou falando pela realidade agora nossa mesmo. Deixe as crianças crescerem. No nome de Jesus. Desmame as nossas crianças. Nós declaramos aqui sempre que serão profetas do Senhor, que serão meninos que serão a bênção do Senhor, que serão desmame. Comece a dar comida mais um pouquinho pastosa. Ah, mas ele não tem entendimento. Samuel não tinha não. Tá? Samuel era pequeno, Samuel não tinha não. Samuel não sabia nem quem era a voz de Deus. Os nossos filhos, pela nossa realidade, eles já eram para identificar a voz de Deus. Já eram para fazer isso. Você que está em casa, também. Não está no caminho. Não é o provérbio que diz, ele não vai se desviar. Então, já era para nossos filhos ouvindo a voz de Deus. Amém, povo santo? Primeiro passo, desmamado. O restante o Senhor vai dizer a direção de tudinho. Então, povo santo, no nome de Jesus. No nome de Jesus mesmo, tá? Tome isso como revelação. Nós, talvez, estejamos prendendo os futuros profetas das nações. Ou nós estamos sendo impedidos de ser os futuros profetas da nação, simplesmente pelo vínculo da dependência. Só pelo vínculo de saber que eu preciso desmamar e o vínculo de dizer eu preciso desmamar ele. Então deixe os meninos crescer e crianças, numa questão espiritual, cresçam no nome de Jesus. Porque o Senhor tem muito preparado para nós. Aleluia. Amém, povo santo? Então, se nós queremos esse avivamento, se nós estamos nesse intuito de pegar valendo com o Senhor, nessa instrução do alto, comece a olhar a Deus de uma maneira diferente. Porque Ele é diferente. Deus não se movimenta do mesmo jeito para todo mundo. Deus é singular. Então comece a focar em Deus.
Foque em Deus. Não deixe nada lhe atrapalhar. Porque Samuel depois, ele teve o foco totalmente no Senhor. E o que você prometeu ao Senhor, cumpra. Comece a cumprir o que você prometeu ao Senhor. Não deixe de lado não. Se você disse X, faça X. Nós dizemos na comunidade terapêutica que é uma curva que o pessoal faz para manipular uma situação em favor dele mesmo. Faço não. O Senhor já sabe até a curva reta, o retorno que você vai fazer. Prometeu, cumpra o Senhor. Se você disse que seu filho era dele, deixe com ele. Se você disse que sua vida era dele, deixe com ele também. Saia da frente. Saia da frente. Deixe o Senhor resolver. Está aí as minhas duas. O Senhor é que resolve. E glórias a Deus por isso. Amém? Amém, povo santo? Amém. Aleluia? Glória a Deus. Ministério de música, setor de louvor, adoração, adorai. Aleluia. Aleluia. Eita Jesus, Jesus é bom. Independente de. E Ele continuará sendo bom, independente de. Amém, povo de Deus. Vamos deixar o Senhor nos direcionar. E o desafio nessa noite então, o desafio dessa noite, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Senhor falou com você? O Senhor falou com você? Se Ele falou com você, você sabe o que precisa fazer. Não sabe? Sabe ou não sabe? Sabe o que precisa desmamar, não sabe? Sabe o que precisa crescer, não sabe? Então, enquanto os meninos estão louvando aqui, você vai desligando aqui o que você sabe que precisa desligar. Tá? Então, desliga a dependência. Desliga o pensamento de achar que pode resolver tudo na vida dos filhos. Não pode. Desliga a ideia de que eu preciso estar drenando dos meus pais. Não pode. Amém? Então vamos fazer isso. Desafio dessa noite. Vamos fazer isso. Desafio dessa noite. Você que está em casa, desmame os seus filhos. O Senhor quer usar eles. O Senhor quer usar eles. O Senhor quer usá-los tremendamente. Não seja impedimento. Recue. Saia da frente. Deixe Deus pegar. Não tire da mão de Deus. Deixe Ele conduzir. O livre-arbítrio existe. Não tome a decisão por ninguém. Deixe o Senhor falar com você. Ele quer falar no seu ouvido. Ele quer falar com você. Ele quer falar com você.